Queridos, nessa noite, nós vamos caminhar um pouco mais nas reflexões que nós temos feito aqui, nesse último mês e agora também em dezembro. É um conjunto de reflexões acerca da nossa relevância como igreja, não só aqui dentro e nas coisas que nós fazemos que atendem essa comunidade de fé, mas também a nossa relevância como igreja dentro da nossa cidade, no contexto em que vivemos e trabalhamos e estudamos, como que Deus deseja nos usar e como que nós podemos ser esse canal da bênção de Deus para a nossa comunidade, como que nós podemos servir a nossa cidade com aquilo que Deus nos deu. Essa é a nossa etapa, a nossa última etapa do ano, a etapa onde nós concentramos os nossos esforços como igreja, nós concentramos os esforços das células, dos ministérios, de tudo que fazemos para servir a comunidade. Por isso que você viu, nós temos agora uma ação ainda mais pontual do Natal Presente. Se você faz parte de alguma das nossas células, você vai poder se envolver juntamente com toda a sua célula em abençoar algum dos projetos da nossa igreja, seja o projeto Nova, o presídio masculino, o presídio feminino, o ID, Então nós vamos estar nos mobilizando para servir ainda mais profundamente esses ministérios da igreja. Então, dentro desse tema de serviço e daquilo que nós precisamos ser e fazer como igreja de Jesus no mundo, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, essa piada é velha. O pessoal já vai, quem não achou, o pessoal já fala, misericórdia, Amém. Bom, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, e eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive, que me remete muito a esse texto, e que Deus vai usar para falar conosco nessa noite. Então, Mateus capítulo 14, versículo 13, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, que é que João Batista havia sido morto, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Senhor, essa é a Tua palavra, nós te pedimos que o Senhor abençoe esse momento, ó Pai, falando aos nossos corações de uma maneira profunda, como só o Senhor pode falar. Deus, impacta a Tua igreja e gera a partir dessa noite uma transformação profunda na vida dos meus irmãos e na minha vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje em dia, está bastante assim, em alta, a caridade, o serviço, as pessoas, a bondade,
Isso é um fenômeno muito interessante, né? As pessoas estão manifestando cada vez mais a necessidade de todos sermos muito bondosos, todos sermos muito solidários, né? Então, está bastante popular esse lance de fazer caridade, né? De abençoar as pessoas. Então, se tem alguém lá com o carro enguiçado ou com o carro que acabou o combustível, aí as pessoas vão lá e empurram o carro, né? Ajudam a empurrar o carro, ainda bate uma foto para postar no Facebook que você ajudou uma pessoa. Então tá bastante assim, né? A gente está falando bastante disso, o mundo está falando bastante disso. Isso é muito bom. Mas a razão pela qual nós fazemos o que fazemos, a razão pela qual nós queremos abençoar o mundo e ser relevante na nossa cidade, ela não é um fim em si mesmo. Nós não amamos simplesmente porque amamos. O nosso amor pelas pessoas é um fruto direto do amor de Deus que foi derramado em nós. Amém? Então Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas nós somos salvos para praticar as boas obras. Então nós não somos salvos pelas obras, mas para praticar boas obras. De modo que o amor que Deus derrama no nosso coração, ele é tão grande, ele é tão abundante, que nós vamos ficando cheios e vamos derramando isso para quem está perto da gente. Então, lá no seminário, eu tinha uma professora que falava que a gente derrama daquilo que a gente está cheio. Então, se você está cheio de carnalidade, se você está cheio de ira, né, você vai se enchendo daquilo, e todo mundo que esbarra em você, você derrama um pouquinho daquilo que você está cheio. Então, se você está muito irado e alguém esbarra em você, você briga, você esbraveja, você, né, amaldiçoa, você murmura. E a Bíblia também diz isso, né? Num texto que fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E se o nosso coração foi cheio do amor de Jesus, esse amor transborda em boas obras para quem está perto de nós e para toda a nossa comunidade. Então, o amor cristão, ele tem uma origem. A gente não ama as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Ou não é? Tem uma música que fala assim: nós amamos as pessoas porque nós fomos amados e porque há amanhã. Nós amamos as pessoas porque a gente sabe que aquilo que a gente faz nessa vida tem relevância para a próxima. Então o amor de Deus nos enche e nos torna parecidos com Ele. Quando o amor de Deus nos torna parecidos com Ele, nós então servimos como Ele serviu. E essa história fala de um momento muito interessante. A maioria de nós já conhece esse texto, né, essa história. Mas é muito interessante alguns princípios que a gente aprende nesse texto, né? E eu gostaria de caminhar com vocês rapidamente por esse texto, para que a gente pudesse aprender o que Jesus deseja nos ensinar. A primeira coisa muito interessante que eu percebo nesse texto é a diferença do coração de Jesus para o coração dos discípulos de Jesus. O texto diz que eles haviam saído de barco, estavam indo para um lugar afastado, eles queriam ficar sozinhos. Afinal de contas, os discípulos de Jesus tinham acabado de fazer uma peregrinação por várias cidades, então com certeza estavam muito cansados e queriam ter um tempo com Jesus. E Jesus tinha acabado de perder alguém da família, que era João Batista, né? Tinha morrido, então ele queria se retirar para ficar sozinho e os discípulos com Jesus. Mas quando eles subiram no barco e foram para esse lugar, as pessoas que estavam naquela comunidade, sabendo que Jesus estava indo para outro lugar, elas correram a pé pela praia, para estarem com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando viu aquela multidão, teve compaixão e curou os seus enfermos. Ele teve compaixão. Compaixão é uma marca de Jesus. Nós vemos em outros textos, outros relatos bíblicos, que Jesus era movido de íntima compaixão. E isso é algo que a compaixão faz com a gente. A compaixão nos move, movidos de íntima compaixão. É diferente do coração dos discípulos nesse momento. O coração dos discípulos de Jesus estava mais com pena do que com compaixão. Porque quando o dia vai se arrastando, né, as pessoas foram ficando com fome, e os discípulos falaram assim: Jesus, não dá para a gente suprir a necessidade dessas pessoas, então manda elas para casa, para que elas arrumem o que comprar e o que comer, para se alimentarem, porque a gente não tem como fazer nada.
A pena e a compaixão, elas diferem exatamente aí, porque a compaixão é este sentimento profundo de amor que nos compele a fazer alguma coisa. Eu não posso deixar essa situação desse jeito. Isso é compaixão. Pena é quando a gente vê uma situação triste e a gente se esquiva, e a gente lava as mãos e diz apenas assim, o que eu posso fazer, né? Se eu não tenho assim, dinheiro para ajudar essas pessoas, eu não tenho o que fazer, né? Se a pessoa não quer se ajudar, também não dá para eu ajudar. E a gente tem várias desculpas, né? Vários discursos prontos para a hora da pena. Mas o que Jesus tinha não era pena, Jesus tinha compaixão. E quando nós recebemos esse amor de Jesus que nos salvou, nós vamos nos tornando cheios de compaixão. E aí as situações não podem simplesmente passar pela nossa vida sem que a gente faça alguma coisa. E para nós servirmos essa comunidade, servirmos a nossa cidade, como Jesus deseja que a gente sirva, nós precisamos ter um coração cheio de compaixão. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de servir como missionário no Nepal. E algumas pessoas já conhecem essa história, mas eu gostaria de compartilhar aqui novamente. Nós estávamos no Nepal, eu e mais 2 amigos, e nós viajamos para o sul do Nepal, para a fronteira com a Índia. E o Nepal é um país muito pobre, né, muito miserável, é uma das 20 nações mais pobres do mundo. Então a gente via todo tipo de miséria, todo tipo de calamidade, enfermidade, fome. E era uma situação muito difícil para nós, conviver com tudo aquilo e falar de Jesus. E nós tivemos muitas experiências sobrenaturais com Deus, mas essa me marcou de uma forma muito especial. Nós estávamos andando nessa cidade chamada Biratnagar, e Biratnagar é uma cidade muito grande, tal, mas mesmo assim também tem muita miséria. Nós estávamos passando lá por um lugar, e nós vimos um homem sentado debaixo de uma árvore, e ele estava moribundo, tinha sido largado ali para morrer. Ele era um indiano, de uma casta muito, muito, muito baixa, então as pessoas naturalmente não o tocariam, para que elas não ficassem impuras. E ele estava ferido, e ele tinha sido abandonado debaixo daquela árvore para morrer. Quando nós vimos aquele homem, a gente estava passando, a gente ia fazer uma ligação para o Brasil, porque a gente tinha chegado naquela cidade, uns 3 dias mais cedo do que a gente programava, por causa de uma perseguição que a gente tinha sofrido numa outra cidade antes de chegarmos lá. A gente tem um vídeo de quando nós encontramos esse homem. Foi uma situação terrível. Quando nós o encontramos, a gente está enfaixando os pés, né? A gente chegou lá, os pés dele estavam pretos. Quando a gente chegou mais próximo, as moscas saíram do pé, né? Os pés estavam pretos por causa das moscas. Os pés estavam completamente apodrecidos. Se você olhasse assim, dava para você ver os ossos, a carne putrefada, os vermes. Estava uma situação terrível. Ele nem sentia mais dor, ele estava anestesiado lá, já quase morrendo. E quando a gente viu aquilo lá, a gente falou assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Parece que aquela foi uma situação pontual, onde Jesus queria nos ensinar a ter compaixão. E a gente não podia deixar aquele homem sem fazer nada. Então nós colocamos a mão no bolso, a gente já não tinha mais dinheiro nenhum, porque estava na última cidade que a gente estava passando naquela série de viagens, então a gente já não tinha mais dinheiro. Juntamos, tiramos aquilo que a gente tinha e conseguimos comprar aquelas roupas, né, que apareceram ali no vídeo, aquelas bandagens. E no meio daquela cidade a gente começou a lavar as feridas daquele homem. E era, meu irmão, não consigo nem descrever para você o cheiro que estava ali, aquele cheiro de morte mesmo, de podridão. E algumas pessoas nos rodearam ali, nepaleses, e ficaram olhando sem entender o que a gente estava fazendo, porque aquele homem era de uma casta muito baixa, ele não merecia aquilo. E outra, tinha algumas pessoas que começaram até a nos amaldiçoar lá, né, nos xingar, porque na mente
do hinduísta, existe uma coisa chamada karma, que se a pessoa está passando por alguma coisa, assim, um problema, é porque ela merece. E aquilo vai fazer com que ela reencarne melhor na próxima vida. Então, ela merece passar por aquilo. Então você não pode ajudar. Se você tentar ajudar a pessoa, você vai interferir no processo evolutivo dela. Então, quando nós começamos a ajudar aquele homem, várias pessoas começaram a nos xingar, né, dizendo que a gente não podia fazer aquilo, que a gente estava piorando a situação dele. Nós conseguimos, com o pouco dinheiro que a gente tinha, alugar uma ambulância e levá-lo para um hospital. Chegamos lá no hospital, o administrador do hospital disse assim: olha, eu conheço muito bem vocês. Eu nunca vi vocês, mas eu conheço muito bem vocês. Vocês são aqueles ocidentais que vêm para cá, aí ficam com peso na consciência por causa da miséria. Aí vocês trouxeram esse cara aqui para o hospital, mas vocês vão embora e nunca mais vão fazer nada. E a conta dele vai ficar aqui e a gente não vai ter nem o que fazer com esse homem. E nós demos a nossa palavra, falamos: não, nós não somos assim, nós vamos cuidar dele até o fim. A gente não tinha ideia como, né? Mas a gente ia fazer isso, a gente estava se movendo em compaixão. E aí, quando nós chegamos na capital, que era onde era a nossa casa, a gente fez esse vídeo. E a gente mandou esse vídeo para todos os lugares. A gente mandou e falamos assim: queridos, mandamos aqui para a igreja, né? Mandamos para outras igrejas parceiras. A gente falou: gente, vocês precisam ajudar a gente agora, porque a gente fez uma loucura e agora a gente precisa cuidar desse homem. A gente não tem esse recurso, e ele ia passar por várias cirurgias, estava correndo o risco de morrer, né? E a gente até assim, eu me lembro na viagem de volta, a gente falou assim: gente, assim, vamos orar para que ele sobreviva, né? Mas assim, a nossa parte está feita, né? Pelo menos se ele morrer, ele vai morrer com dignidade no hospital, não vai morrer na rua. Nem a gente estava crendo que Deus poderia tirá-lo de toda aquela situação, mas nós fomos em fé, e fizemos esse vídeo, e de repente, meus irmãos, Deus começou a despertar o seu povo, e isso nos ensinou muito, porque um coração que sente apenas pena, ele tem uma desculpa que é a desculpa do dinheiro, né? Tipo assim: puxa vida, eu sei que a nossa cidade tem muita miséria, as pessoas lá no lixão, as pessoas no bairro, né? Recentemente, num bairro aqui da periferia de Campo Grande, que eles não tinham acesso a energia elétrica, nada, estavam à mercê da vida. Eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer por essas pessoas? É ou não é? Geralmente o dinheiro, assim, a nossa desculpa, porque a gente não tem recurso, o que a gente vai fazer? Então a gente lava as mãos. Mas algo que parece que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, é que a igreja de Jesus, ela tem muito mais do que dinheiro. Ela tem o Espírito Santo, e o que as pessoas aí fora precisam é de uma igreja que é movida pelo poder do Espírito Santo e cheia de compaixão, porque uma igreja que é cheia de compaixão e se move no poder do Espírito, ela é respaldada pelo próprio Deus, e Deus começa a fazer milagres. Então a gente aprende isso nesse texto. Jesus tinha compaixão das pessoas, mas os discípulos não tinham. Jesus tinha toda a condição de abastecer as pessoas, mas os discípulos não tinham. O que os discípulos precisavam fazer era ter esse coração do mestre, ter um coração parecido com Jesus e se mover em fé e fazer aquilo que Jesus mandou fazer, porque quando a gente é obediente, o próprio Espírito Santo nos respalda. E foi isso que nós vimos nessa situação. Parece que algum tempo depois, os discípulos aprenderam que a gente, para servir o mundo, a gente precisa de um coração cheio de compaixão e do poder do Espírito. Lá em Atos capítulo 3, Pedro e João, que tinham participado também desse evento, eles estavam andando lá no templo e pararam numa porta, que é a porta chamada Formosa, e lá tinha um paralítico. E o paralítico, o texto diz que o paralítico olhou para eles como se esperando receber alguma coisa. E é assim que o mundo olha para a igreja de Jesus. É assim que as pessoas olham para nós, como se esperando receber alguma coisa. E aí eu acho que eles já tinham aprendido, através da multiplicação dos pães e peixes, que aquilo que eles precisavam, eles já tinham.
Aí eles olharam para aquele paralítico e falaram assim: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantou e foi curado. Querido, você já parou para pensar se os discípulos tivessem prata e ouro? Que problema, né? Se eles tivessem prata e ouro, eles teriam dado prata e ouro e o paralítico ia ter morrido paralítico na porta do templo. Você vê como que a nossa ideia de como a gente pode resolver as coisas é muito limitada diante da possibilidade de um Deus que faz milagres? De um Deus agir assim, fazer grandes milagres na nossa frente? O que aquele paralítico precisava não era de esmolas. Era o que ele achava que ele precisava, mas o que ele precisava de verdade era do poder de Deus, era de ser salvo, de ser encontrado, porque Jesus resolveu toda a vida daquele homem. Da mesma forma, nós como igreja de Jesus em Campo Grande, nós sabemos que os nossos recursos humanos são limitados. Às vezes a gente olha para situações e a gente fala: puxa vida, se eu pudesse mudar essa situação, se eu tivesse esse dinheiro, eu podia fazer alguma coisa. Mas o que Deus quer nos dizer é que o que nós precisamos é de um coração como o coração dele. E nós precisamos nos mover em fé, em obediência, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. E aí ele vai nos respaldar, e ele vai fazer tudo aquilo que a gente não pode. Foi isso que aconteceu com aquele homem no Nepal. Nós começamos a receber muitas ofertas do mundo todo, e a gente ficou muito animado com isso, né? Nós recebemos 4, 5, 6 vezes mais o valor que a gente tinha pedido de oferta. E a gente falou: uau, vai dar para abençoar muito esse homem. Então nós compramos prótese, porque ele fez as cirurgias, né? E pôde depois voltar a andar com aquelas próteses. Nós compramos prótese, nós pagamos 1 ano de reabilitação, nós pagamos um curso profissionalizante para ele, compramos um carrinho onde ele podia vender algumas coisas na rua, para que ele pudesse levantar o seu próprio sustento e ter ainda mais dignidade. Então nós pudemos fazer muitas coisas que a gente nem imaginava quando a gente tirou ele da rua. E nós ficamos muito gratos, muito gratos. E aí a gente precisava voltar naquele hospital para pagar a conta, né? Aí já tinham chegado as ofertas, nós fomos até o banco, e eu me lembro de ter sacado no banco para levar para lá 50 mil rupias, que é a moeda local lá, né? 50 mil rupias. E nós levamos esse dinheiro, era um envelope fechado, né, do banco, assim, tinha aquele lacrezinho, né, 50 mil rupias. E quando nós chegamos lá para pagar a conta, nós demos esse dinheiro lá no caixa do hospital. E aí, a menina que trabalhava lá começou a contar aquele dinheiro. E depois nós chegamos à conclusão que tinha mais dinheiro do que a gente tinha sacado ali naquele bolo, né? A gente falou: não, tem que contar de novo, porque está sobrando dinheiro, parece. Quando nós contamos e recontamos pela terceira vez, nós constatamos que aquele dinheiro que a gente tinha levado, havia 12 mil rupias a mais dentro daquele envelope. E nós não entendemos aquilo. Depois nós fomos compreender que Deus estava agindo de uma forma tão poderosa, e eu tinha o recibo, tudo, né? Que a gente só podia crer que Deus estava fazendo os recursos se multiplicarem literalmente, para a gente abençoar aquele rapaz. Deus até me lembrou naquela hora, falou assim: quantos cestos cheios tinham sobrado, né? 12 cestos cheios, e sobraram 12 mil rupias no final de tudo. Nós começamos a glorificar a Deus ali naquele lugar. Quando nós fomos conversar com o médico falou assim: olha, se vocês tivessem demorado 3 dias para encontrar aquele homem, para trazer ele aqui para o hospital, ele teria morrido. Mais 3 dias era o fim. Vocês chegaram assim no limite para que ele sobrevivesse. E aí nós nos lembramos que quando a gente chegou naquela cidade, a gente chegou antes do planejado, né? 3 dias antes do planejado, porque a gente estava em outra cidade, e nós precisamos sair correndo, fugir da cidade por causa da perseguição. Quando nós estávamos nessa outra cidade, nós estávamos em jejum, junto com alguns irmãos, e nós estávamos meditando em alguns textos bíblicos, e nós estávamos lendo, 2 dias antes de encontrar aquele rapaz, estávamos lendo Isaías 58, nós estávamos em jejum, buscando a Deus, e o texto de Isaías 58, nós nos lembramos que Deus estava falando conosco, diz assim:
Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida por Deus. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: de soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá como uma alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Nós estávamos numa outra cidade, orando, jejuando, buscando a Deus, e Deus nos deu esse texto. A perseguição chegou à cidade, nós tivemos que fugir. Chegamos e encontramos aquele homem, numa situação toda orquestrada por Deus, para que a gente pudesse aplicar isso aqui. Deus tinha nos tirado de um momento de busca e de jejum, para que a gente pudesse fazer aquele jejum que é aceitável ao Senhor Jesus, que é cobrir aquele que está nu, que é ajudar o necessitado. Queridos, o mundo está faminto. O Senhor Jesus tem compaixão do mundo, enquanto nós sentimos pena. Nós muitas vezes adoramos a Deus aqui, e é muito gostoso, mas como nós cantamos, nós somos livres pelo sangue de Jesus, para que nós possamos libertar a outros também. Quando nós nos reunimos aqui, nós celebramos a Jesus, mas quando nós saímos daqui, aí começa a hora do nosso ministério. Aí nós começamos a praticar o jejum que é aceitável ao Senhor Deus. Amém? Quando nós começamos a cuidar daquele homem, isso começou a ficar claro para nós. E aí nós, então, nos lembramos disso tudo. E eu me lembro num momento ali que eu, no hospital mesmo, eu e os meus amigos, nós saímos ali na parte de fora, no pátio do hospital. A gente começou a se olhar, vendo toda aquela situação, aquele homem sendo recuperado, vivo, melhorando, né? Todo aquele recurso que a igreja do Senhor Jesus tinha se mobilizado para doar. Nós começamos a contemplar aquela situação, começamos a chorar, começamos a agradecer a Deus pelo privilégio de experimentar esse grande milagre que nós vimos diante dos nossos próprios olhos. Nós ficamos tão felizes, nós falamos: Senhor, completa a tua obra na vida desse homem. Nós já o resgatamos, mas o nosso objetivo não é apenas que ele fique bem nessa vida, mas que ele conheça o Senhor Jesus. Com aquele recurso, nós podemos abençoar a igreja, para que a igreja cuidasse daquele homem. Nós pagamos a moradia dele, e ele morou junto com os irmãos da igreja. Algum tempo depois nós recebemos a notícia que ele tinha entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ele foi discipulado naquela igreja, ele se tornou o braço direito do pastor daquela igreja, plantou várias igrejas no Nepal e voltou para a Índia como missionário entre a sua casa. E aí nós nos lembramos desse texto, quando Jesus olha para os discípulos e fala assim: deem-lhes de comer. A responsabilidade é de
vocês. Ah, mas eu não tenho recurso. Você já tem o que você precisa. Você já tem aquilo que vai mudar a vida das pessoas. Ah, mas o que eu posso fazer? Meu irmão, você pode fazer muito nas mãos de Deus. Existem situações que você sabe que pessoas perto de você estão atravessando. Gente que mora do lado da sua casa, gente que trabalha com você, gente da sua família, e você tem o Espírito Santo, você tem o amor de Deus, você pode chegar para essas pessoas e falar assim: deixa eu orar por você, posso fazer uma visita, deixa eu te abençoar com aquilo que eu posso, vamos comer na minha casa, vamos almoçar comigo, vamos jantar comigo, deixa eu te falar da obra que Jesus fez no meu coração e na minha família. Existem muitas coisas que nós, como discípulos de Jesus, podemos fazer nesse mundo. E agora chegou o momento. Nós estamos nos organizando como comunidade de fé, como igreja, para atender os projetos que a nossa igreja adotou. Nós estamos nos mobilizando como células. Nós estamos mobilizando os nossos ministérios, todos para servir. Nós não vamos fazer isso simplesmente porque a gente quer ter um espírito natalino, né? Muito bom, muito solidário. Nós queremos manifestar o reino de Deus. Nós queremos mostrar para o mundo que o reino de Deus já chegou, que existem pessoas que foram salvas por Jesus, transformadas para sempre, e que elas também podem ser transformadas. Existe um teólogo, existiu, né? Ele já faleceu. Mas que quando eu estudei sobre ele, eu falei: uau, que cara sábio. Ele falava muito sobre o conceito do reino de Deus, que é o que nós anunciamos, né? Que o reino de Deus já chegou. E esse teólogo, ele andava nas comunidades onde ele morava, nos países onde ele ia, e ele ia conversar com as pessoas mais simples, né? Aquelas que tinham mais necessidade. E ele falava assim: se Deus fosse o prefeito dessa cidade, o que seria diferente? Ou se Deus fosse o governador desse estado, ou se Deus fosse o presidente desse país, o que seria diferente? As pessoas diziam assim: ah, se Jesus morasse aqui no meu bairro, se ele fosse presidente da associação do bairro, a gente ia acabar com essa violência aqui. Os jovens iam sair das drogas. Se Deus fosse o prefeito dessa cidade, a gente ia ter escola para todo mundo. A gente ia ter acesso à saúde para todo mundo. Se Deus fosse o prefeito da minha cidade, as pessoas não iam morrer de fome. E a partir dessas respostas, esse teólogo construía projetos que iam de encontro a essas necessidades da comunidade. Agora deixa eu perguntar: se Jesus fosse o prefeito de Campo Grande, o que seria diferente? Você, como agente do reino, deve se engajar exatamente nisso. Nós, como agentes do reino de Deus, como igreja, precisamos nos mobilizar para atender a nossa comunidade, para manifestar o reino de Deus para um mundo caído, para um mundo faminto, levando a resposta que é Jesus. Amém? Nós estamos então nesse momento, e é crucial que você não saia daqui como você entrou, mas que você coloque no teu coração, para que você entenda que chegou a hora de você se manifestar como crente, como discípulo de Jesus, sendo sal e sendo luz na nossa cidade. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar e nós vamos pedir para que o Senhor desperte a gente cada vez mais, para que a nossa mensagem no reino de Deus e a vida eterna não seja simplesmente uma vida que começa depois que a gente morre, mas um reino que já começou, a vida eterna que já está disponível para as pessoas. Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Quais são as situações que estão diante de você, diante das quais você precisa se manifestar como um filho da luz, diante das quais você pode interferir como um discípulo de Jesus, trazendo vida, trazendo pão, trazendo esperança. Deus, em nome de Jesus, nós estamos juntos aqui, ó Pai, para celebrar o Senhor, para celebrar a vida que o Senhor nos deu diante da Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor, nessa noite, ela nos dirige ao Senhor de uma maneira muito singular. Nós precisamos, ó Deus, ter um coração como o Teu coração, cheio de compaixão. Nós precisamos, ó Deus, entender que a responsabilidade de alimentar os famintos é nossa.
Ó Deus, e que como a tua igreja, Senhor, nós precisamos manifestar o teu reino, sermos sinais vivos do teu reino, de que o teu reino já chegou para Campo Grande, de que a vida já chegou em Campo Grande, e que as pessoas têm uma resposta, elas têm uma saída, e que nós podemos fazer muito mais do que temos feito. Senhor Jesus, nós não queremos demagogia, não queremos simplesmente falar, ó Deus, e falar, e ser como o sino que soa, ó Deus. Queremos realmente, ó Pai, que a tua igreja em Campo Grande, a primeira igreja batista, seja essa comunidade cheia de compaixão. Enche o nosso coração de compaixão, ó Deus. Torna evidente isso em nós, a graça que recebemos, o amor que nos foi dado em Jesus, que Ele transborde para as outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Pai, que nessa noite, cada discípulo do Senhor aqui nesse lugar seja abalado pela tua compaixão, seja transformado, ó Deus, seja atraído para viver essa vida, ó Pai, que está aqui em Isaías 58, esse jejum que é agradável ao Senhor, ó Deus, onde nós temos um coração como o seu. Pai, nós te pedimos que a tua igreja seja despertada para isso. Agora, ó Deus, quando nós nos mobilizamos no fim do ano para servir a nossa comunidade, que este seja apenas o primeiro passo, que esse seja apenas a primeira atitude de muitas outras, de uma cultura transformada na tua igreja, de uma igreja que se envolve cada vez mais e cada vez mais profundamente na vida dessa cidade. Levanta pessoas aqui no meio, Senhor, para manifestarem o teu reino nos bairros, nas creches, ó Deus, no asilo, ó Deus, no presídio, no Projeto Nova, no ID, Deus, em tantos lugares. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo faça essa obra, e que isso seja, ó Deus, o sinal do teu reino na cidade, para que as pessoas te conheçam, Senhor. Não é para que simplesmente elas tenham o que comer, isso é muito importante, mas elas precisam se alimentar para a eternidade. Deus, é que a tua igreja leve o teu nome, e leve esperança para aqueles que precisam. Deus, nós te pedimos que esse seja um grande sinal de avivamento no meio da tua igreja. Não um avivamento que fica aqui dentro só aos domingos, mas um avivamento que entra na cidade. Deus, leva-nos como tochas para manifestar o teu reino. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos orar ainda mais, irmãos. Queria que você fechasse seus olhos e que você levantasse a sua mão para cima. E que agora você entendesse que você está recebendo a unção de Deus e o poder do Espírito Santo para fazer aquilo que é necessário. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que enviou o seu Filho, o único Filho, que a graça do Filho, nosso amigo Jesus, o amigo de todas as horas, que o poder, a unção do Espírito seja sobre você agora, e que você receba esse poder e essa unção, para fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar um pouquinho só. E agora eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que você comece a interceder. Não saia agora, são 8 horas e 51 minutos, nós já vamos terminar. Então, por favor, fique no seu lugar, que assim você não atrapalha. Tá bom? Obrigado. Se você está aqui nesta noite e você ouviu falar sobre Jesus, sobre sua compaixão e seu poder, mas você ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, hoje, agora nesta noite é a hora de você perceber que Deus ama você. Deus ama tanto você que
que Ele enviou o seu Filho, o seu próprio Filho, para morrer em seu lugar. E por que morrer em seu lugar? Porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que Deus nos ama, mas a Bíblia também diz que todos somos pecadores. E isso é verdade, eu sei que você sabe. E Jesus morreu justamente para perdoar o pecado. Sabe, todos esses erros que você comete é fruto de algo na sua vida. É o fruto de você querer controlar a sua própria vida. Esse é o nosso pecado, é a nossa rebeldia. E hoje, o convite do Espírito Santo de Deus é que você, reconhecendo o amor de Deus, reconheça também o seu pecado e peça perdão e diga: Jesus, nesta noite, agora, nesse momento, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero entregar o controle da minha vida para o Senhor. Você já fez isso algum dia na sua vida? Não me dê a resposta da religião. Não, eu conheço Jesus, eu amo Jesus. Não, estou perguntando. E o Espírito Santo está fazendo uma pergunta bem específica. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já disse, você se lembra quando você disse: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor? Se você ainda não fez essa entrega, agora é a hora de você aí, no lugar onde você está, agora em seu coração, dizer assim: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Se você está fazendo isso, agora eu convido você que está entregando a sua vida para Jesus, fazer um sinal apenas, dizendo assim: nesta noite eu entrego minha vida para Jesus. Você pode fazer isso com um sinal de braço. Levante a sua mão. Quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? Quer entregar o controle da sua vida para Jesus? Quer dizer para Jesus: Jesus, seja o dono da minha vida? Levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Pode baixar a sua mão. Glória a Deus por você também. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você também, Deus abençoe você também. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém que quer entregar assim, o controle da minha vida agora eu passo para as mãos de Jesus? O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e Ele está trabalhando aqui. Eu digo, porque Deus quer que você ouça isso agora. Você é livre para tomar essa decisão. Nada, nem ninguém pode impedir você de tomar essa decisão. Quem mais aqui quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Se o Espírito Santo está falando com você, levante sua mão e diga: eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Há mais alguém aqui que quer fazer isto? Levante a sua mão e diga assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante sua mão. Há mais alguém? O Espírito Santo está falando com você? Eu quero convidar vocês que levantaram suas mãos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, e essa vai ser a oração mais importante da sua vida, pode acreditar. Saia do seu lugar. Com essa oração sua vida será totalmente mudada. Você que levantou sua mão, pode vir aqui à frente, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir.
Você que levantou sua mão, vem aqui, venha receber a oração. Você que levantou sua mão ali, pode vir, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. É maravilhoso o que está acontecendo com você agora. Graças a Deus, glória a Deus. Pode vir. Isso, venha você também. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, mas você resolve agora. Você está dizendo agora: eu quero Jesus na minha vida. Eu me entrego para Jesus. Sai do seu lugar, venha para cá agora, em nome de Jesus. Isso. Todos aqueles que entregaram suas vidas para Jesus, estão entregando suas vidas para Jesus, venham aqui agora. Há mais alguém que quer vir? Há mais alguém que quer se levantar do seu lugar e orar conosco agora? Saia do seu lugar, se o Espírito Santo de Deus está falando com você. Igreja de Deus, fique em pé, igreja de Deus. Está chegando mais gente, não tem problema, a gente te espera, pode vir, venha. Glória a Deus. Você que veio aqui à frente entregando sua vida para Jesus, os irmãos que estão aqui também vão repetir essa oração para ajudar as pessoas. Agora você feche seus olhos e repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor enviou o seu único filho para morrer por mim, porque eu era pecador. Eu me arrependo, porque eu quis controlar a minha vida, mas hoje, reconhecendo o meu pecado, eu me arrependo. E quero agora convidar Jesus para que entre na minha vida e seja o meu Senhor, o meu dono, o meu mestre. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador para sempre. Eu vou segui-lo em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não volte para o seu lugar, espere um pouquinho. Olha aqui, ó. Você é um abençoado de Deus, uma abençoada de Deus. Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo. E Ele, quando você estava lá no ventre da sua mãe, Ele cuidou de você. E Ele trouxe você aqui esta noite para que você entregasse a vida para Ele. E agora Ele quer continuar cuidando de você. E você vê essa igreja, porque Ele também quer que essa igreja abençoe a sua vida. Então eu quero convidar você a se assentar aqui nessas cadeiras bem da frente. Você vai preencher uma ficha, vai ganhar uma literatura, e aí com essa literatura você vai começar a sua nova vida, e os pastores vão ligar para você, você vai receber toda a ajuda necessária para seguir a Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Jesus já nos visitou com a sua compaixão, não é, amados irmãos? Agora nós devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Que Deus abençoe você, vai na graça e na paz do Senhor Jesus.